Nós começaríamos dizendo o seguinte: o grande teólogo católico Leonardo Boff, há alguns anos atrás, disseminou aí um texto, dentro daqueles que ele escreve diariamente, dizendo que em 1953, um engenheiro alemão chamado Schumann fazia algumas pesquisas ao redor do mundo para tentar entender por que em algumas áreas da Terra existe uma incidência muito grande de descargas eletromagnéticas, a exemplo do que acontece em São Paulo nos tempos para cá, né? Tem épocas que as chuvas são violentas e as descargas aí conhecidas como raios e trovões estão fazendo até vítimas, né? E na realidade esses estudos, que começaram em 1953, revelaram que existe um campo eletromagnético do ponto que pisamos até o início da ionosfera, que na realidade tinha uma pulsação constante de 7,8 ciclos por segundo, ou 7,8 Hz por segundo. Isso foi sendo monitorado. Paralelamente, os estudos do corpo humano, que avançaram muito depois da segunda metade do século XX, revelaram que nosso corpo também tinha a mesma pulsação eletromagnética daquela pulsação identificada lá no campo conhecido como aquele em que circulam as ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas de maneira variada aí, que fazem a comunicação tornar-se de uma utilidade sem precedentes, né? Acontece que tudo foi sendo monitorado. A partir de 1980, observou-se que houve uma alteração no campo eletromagnético que envolve a Terra. Ela passou de 7,8 para 11 ciclos por segundo. Dos anos 90 para frente, ela passou de 9 para 11. E dizem que o limite máximo é 13. Quando alcançar-se isso, pressupõe-se que realmente haverá uma inversão nos polos magnéticos da Terra. O hemisfério norte vira sul e o sul vira norte. Hoje o norte é o mais magnetizado. Descobriu-se também que muitas aves migratórias que saem das suas áreas de convívio lá para aquelas outras mais quentes para acasalamento, estavam tendo dificuldade para retornar para o ponto de origem e acabavam morrendo. O que indica que, na realidade, como eles sabem que esses animais se orientavam pelo magnetismo da Terra, estavam se desorientando justamente por mudanças que estavam havendo. O que significa essa defasagem entre o meu, o seu, o nosso campo eletromagnético e o campo eletromagnético da Terra? Significa que nós estamos tendo uma vida muito mais acelerada. E o relógio, embora marque 24 horas, efetivamente nós vivemos apenas 16. E temos a sensação que o tempo está se transformando numa vertigem. Parece que agora mais do que foi alguns anos atrás. O ano começa, daqui a pouco já está próximo do fim. Esse é um dado. O segundo dado, ele vem através de um psiquiatra que hoje é uma celebridade internacional, chamado Augusto Cury. E o Augusto Cury, que também é psicoterapeuta, ele, num dos excelentes livros que ele escreveu, nós temos, assim, primeiro contato com ele foi com um livro intitulado O Mestre dos Mestres. Ele tem 5 títulos falando sobre Jesus, mas ele fala de Jesus como se estivéssemos na mesma sala com Jesus. Parece que tem uma proximidade muito grande, o que deve sugerir que o nosso amigo Augusto Cury, ele seja um dos casos como aqueles citados ontem por Kardec numa palestra que nós fizemos sobre a influência espiritual, as respostas que o espiritismo dá, que nós vamos trazer aqui provavelmente daqui a 2 meses. E o que acontece é que Augusto Cury deve ter uma assessoria espiritual muito grande, porque esses caras muito inspirados invariavelmente são assessorados por espíritos, como nós vimos ontem, que têm intenção justamente de aproveitar os canais disponibilizados, consciente ou não, como foi dito ontem. A maior parte nem sabe, mas eles são instrumentos do bem na direção da iluminação daqueles que eles conseguem alcançar com a sua inspiração. E um dos livros dele é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, onde ele está falando do problema da educação infantil.
ele fala sobre uma outra descoberta muito interessante que tem muito a ver com o que nós vamos dizer aqui hoje. E tem a ver com o que eu acabei de dizer aqui. É a questão da síndrome do pensamento acelerado. Diz ele que, na realidade, provavelmente baseado nas informações de outros especialistas que estão ao redor do mundo estudando o comportamento humano, que em função dessa carga violenta de informações que desaba sobre nós a todo instante, agora cada vez mais intensa, é celular, é WhatsApp, é Facebook, é Google, é telefone, é noticiário de televisão, controle remoto que nos acessa a canais os mais variados possíveis, de filmes a programas de notícia, de programas de entretenimento a programas de entrevista. Então nós estamos sendo bombardeados por uma quantidade muito grande de informação que desenvolve essa tal de síndrome do pensamento acelerado. Por conta dessa primeira informação, do tempo que está passando mais depressa, que o Boff lá dá, do Schumann, chama-se ressonância Schumann esse efeito. Juntando isso com essa outra informação, nós vemos onde está a origem do nosso estresse, do nosso cansaço, do nosso esgotamento. Então, como nós vimos na primeira apresentação, o pensamento é a base de tudo. O Kardec, já lá no século XIX, dizia que nós somos pensamento. E nós vamos ver que essa informação não é nova, né? O nosso amigo René Descartes, que está lá em cima, lá no século XVIII, já tinha cunhado aquela expressão quando ele escreveu o famoso discurso do método, que estabelece uma divisão na filosofia, não é? E ele, analisando-se para tentar entender a verdade, ele viu que mesmo dormindo ele não conseguia parar de pensar. Ele já tinha chegado à conclusão que o pensamento era a justificativa para a nossa existência. Mas também ele não é original, porque esse homem do meio ali, chamado Buda, 500 anos antes de Cristo, já tinha dito aquilo ali. Que hoje nós estamos vendo que a ciência está cada vez mais acessando. Século XIX, houve um divisor entre os princípios mecanicistas ou fisiologistas da medicina e os princípios vitalistas. Haviam duas grandes correntes lá onde tudo acontecia, onde nasceram as grandes mudanças no comportamento social, no comportamento político, no comportamento na relação do ser consigo mesmo, né, que é a França. Existia a escola de Salpêtrière, que era frequentada lá pelo Freud, que era um estudante ainda, pelo Charcot, nomes assim que ficaram marcados na história, principalmente do estudo da saúde mental. E existia a escola de Nancy, que rivalizava com aquela outra, e que tentou fazer um estudo mais aprofundado sobre as teses defendidas pelo Franz Anton Mesmer, o médico austríaco, e, na realidade, meio que casualmente descobriu que nós temos um campo energético que nos circunda, que envolve a outra pessoa. Onde nós vimos isso, quando duas pessoas estão perto uma da outra, há como que uma fusão desse campo vibracional que nos é peculiar, e às vezes, sem que a outra pessoa, se eu tenho muita afinidade com ela, articule qualquer palavra, eu consigo saber o que ela está pensando, ou vice-versa. Onde nós vimos que isso é possível do plano dos encarnados e dos desencarnados também. Todo e qualquer processo de aproximação espiritual, de influência espiritual, nasce justamente dessa irradiação que é inerente ao ser humano, que é um campo, como se fosse um vapor, como Kardec coloca, que envolve o corpo espiritual, chamado perispírito, que, na realidade, reveste o espírito que não tem forma e que modela o corpo físico e que também servirá de identificação quando nós aqui sairmos com essa casca aqui, ficar abandonada pela morte ou por algum outro episódio que nos tire da vida. E hoje, no século XXI, nós estamos vendo que nós mostramos aqui, ou falamos aqui no mês passado, que alguns caras que percorrem o mundo aí dizem que lá nos Estados Unidos já não existem, aliás, onde não existem escolas públicas, mas todas particulares no campo da saúde e também da medicina, ele já tem na grade curricular matéria ciência e espiritualidade. E no Brasil está caminhando para se configurar também. Ele, o cara que falou isso, que é aquele Dante Pazzanese, diz que está trabalhando junto com uma equipe multidisciplinar na Associação Brasileira de Cardiologia, no sentido de talvez mostrar lá para
para o Conselho Federal de Educação a importância disso. Mas, independente disso, algumas universidades já estão trabalhando nisso. Lá na cidade de Juiz de Fora, tem uma equipe assim, muito ligada, muito antenada com o que acontece no mundo, apresentando, inclusive, pesquisas bastante interessantes no campo das experiências de quase-morte, as EQMs. Estão fazendo pesquisas também interessantes no campo da mediunidade. Aqui em São Paulo, nós temos em Botucatu, na Unesp, um grupo que está trabalhando também junto para fazer algumas pesquisas muito interessantes no campo da aplicação do passe, por exemplo, seus efeitos, mais ou menos como o Ricardo Monesi fez aqui, tentando fazer sua tese de mestrado, que ficou divulgado alguns anos atrás, sobre os efeitos do reiki, porque ele é reikiano, do reiki não, do jurei, porque ele é messiânico, ou estuda aí a escola messiânica também, além de ser médico, e ele mostrou, através de análises patológicas, que ratos contaminados com células cancerígenas, que receberam o reiki durante um período de tempo pré-estabelecido, comparados aos que não receberam e aos que receberam um tratamento simulado, com luvas falsas, eles apresentaram uma multiplicação interessante no que diz respeito às células NK, que são células que o nosso organismo produz para combater o câncer. Nós vamos ver que no século XXI, provavelmente muitos de nós aqui vai estar no plano espiritual, já terá convencido-se que realmente nós somos o que pensamos. Doenças, desarmonias, desajustes, comportamentos muitas vezes inexplicáveis, influências que recebemos, como nós mostramos ontem na influência espiritual, que nos levam a ter doenças físicas, por conta daquele que está perto de nós, que morreu por conta de um problema de pulmão, de um problema de câncer, que traz-nos os sintomas da doença, sem que nós fisiologicamente as apresentemos, mas porque estamos em sintonia com aquelas criaturas que têm muita afinidade conosco. Tudo isso tem a sua origem no pensamento. Então, isso vai ser, com certeza, cada vez mais comprovado. Aí, na Grécia, veio a sugestão que está inscrita, segundo dizem, nas ruínas lá do oráculo de Delfos, no templo de Delfos, que preconiza que é importante nós conhecermos a nós mesmos. E nós só conhecemos a nós mesmos através do pensamento. E o senhor aqui que está na última linha, ele, na realidade, colocou na memória do Mateus, ou ele colocou ou colocaram, porque o Evangelho de Mateus teria sido escrito 7 anos depois da morte de Jesus, e evidentemente é muito difícil a gente conseguir guardar na memória tudo aquilo que um cara que nem Jesus fala, né? O Evangelho de Mateus tem 28 parábolas. Decorar uma parábola não é fácil. A gente não consegue, com aquela concisão, com aquela organização, contar aquelas historinhas que Jesus contava, repassando ensinamentos nas entrelinhas. Mas tudo sugere que o Evangelho de Mateus foi mediúnico, porque o Espírito Santo vivia baixando em tudo quanto era lugar. É só ler o Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo era a persona comum nos encontros das comunidades cristãs primitivas. Então nós aproveitamos aqui essa afirmação de Jesus: onde estiver o seu tesouro, estará aí o seu coração, para dizer que, na realidade, onde estiver a sua emoção, aí estará o seu pensamento. Porque nós aprendemos através de Kardec e através de Emmanuel que, na realidade, o pensamento é a parte racional, que, na realidade, é resultado daquela memória que nós já adquirimos, da inteligência que temos, e que, na realidade, emerge da onde? Emerge do nosso impulso, que é ainda um processo meio não racional do nosso instinto. O instinto que o Livro dos Espíritos diz ser justamente uma inteligência ainda não suficientemente elaborada, um embrião de inteligência, está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós temos o impulso, que se transforma em desejo, nós vamos vir falar dele daqui a pouco, porque o desejo se transforma em emoção, a emoção sobe para a parte superior, na parte superior se organiza com o pensamento e dá origem ao sentimento. Porque eu não posso dizer que gosto de você
sem estar racionalizado essa ideia em mim, né? Eu sinto uma atração, mas na verdade, para dizer que amo você, eu preciso efetivamente conhecer você mais profundamente. Então nós vamos repassar, para aqueles que não vieram a primeira vez, rapidamente algumas coisinhas que ficaram definidas no mês passado. Como se forma o pensamento? Bom, isso tudo vem do plano espiritual. As fontes do pensamento procedem de origem excessivamente complexas. E nesse sentido, cada criatura humana nos serviços comuns reflete o núcleo de vida invisível a que se encontra ligada de mente e coração. Porque nós não estamos desconectados do todo. Quando se fala em holismo, nós estamos falando que se a gente pisa na formiga aqui, a gente provoca repercussão no grande astro. Tudo está interligado, tudo está ligado em movimento. E nós, na realidade, estamos oscilando, que nem se fôssemos um dial, aquela escalinha do rádio, entre diferentes faixas de pensamento e vibração. Nós estamos constantemente alternando isso, absorvendo influências de lá e também transmitindo influências para lá. Então, refletimos o núcleo da vida invisível a que nos encontramos ligados de mente e coração. Assim, as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte, que é o que nós vamos mostrar na influência espiritual. Nós estamos com uma associação constante com a grande população espiritual que circunda-nos. Nós vimos ontem que do ponto em que pisamos aqui para 50 quilômetros acima, existe uma cinta densa, que é a cinta que compreende não só os espíritos recém-saídos da carne, e que ainda se mantêm muito presos aqui. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, mensagem que compõe a segunda parte, intitulada Vida Social dos Desencarnados, numa perguntinha, ele fala que, na realidade, 2/3 da população da Terra, 2/3 da população espiritual da Terra, melhor dizendo, está preso ainda às preocupações que deixaram na retaguarda. 1/3 só que está administrando o resto. Porque a Terra é uma grande escola, uma escola de recuperação até certo ponto, por isso que é de expiação em provas, porque aqui estão abrigados espíritos que já não são primitivos, mas também não são anjos, e estão muito presos ainda o que ao sensorial. Sensorial que é determinado por duas coisas: anseios de prazer na área da barriga cheia e na área do sexo satisfeito. É isso que nos movimenta. Assim, as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte. O Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, numa mensagem, nos dá essa sequência que achei muito interessante. Então, foi o que eu disse agora há pouco. Tudo começa no impulso, porque nós somos reflexo condicionado. O Pavlov, ele ficou assim, analisando o comportamento animal, os cachorrinhos lá atrás da carne, desenvolvendo a parte de estimulação gustativa através do sino, mas na realidade nós somos assim. Nós vamos compondo dentro de nós uma memória que é um banco de dados maravilhoso que nos acompanha independente da formatação, na condição de homem, de mulher, no século XX, século XXI, nos séculos que se foram, nos séculos que virão. Isso vai se organizando, se compondo. Dentro de nós vamos ver uns dados que a ciência apresenta hoje, que são assim muito interessantes a respeito dessa divisão que a ciência do comportamento estabeleceu do consciente, do inconsciente e do subconsciente, transmitindo informações do consciente para o subconsciente, do inconsciente para o subconsciente. Então começa tudo no impulso, vem o desejo, nasce a emoção, surge o sentimento, mais o pensamento, que na realidade irradia-se de nós, provoca a atração com aquele mundo de desencarnados, de onde nascem as influências espirituais, e aí nós refletimos o nosso comportamento. Não só do ponto de vista da interação entre as diferentes dimensões, mas também entre nós, seres humanos. Nós, na realidade, quando estamos dialogando com alguém, somos movidos por impulsos nos diferentes argumentos que utilizamos, nas diferentes palavras que proferimos. Elas, na realidade, organizaram-se na forma de desejo, de emoção, de sentimento, de pensamento, e a reflexão é justamente a consequência de tudo isso. O nosso Emmanuel ainda,
no Sera dos Médiuns, no capítulo 38, diz isso aí. Todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por 3 fatores específicos ou mais propriamente. A experiência, que é o acervo que temos dentro de nós, nossa memória integral, conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo, que é aquilo que provoca-nos de fora, circunstância que nos impele a pensar, e a inspiração, que às vezes é provocada pelo mundo espiritual naquela estrutura que nós citamos ali. Equipe de pensamentos alheios que aceitamos e procuramos, espíritos encarnados ou desencarnados. Os principais tipos de pensamentos, eles mostram que são os que criamos, de acordo com a nossa condição evolutiva, com o momento que estamos vivendo, os que recebemos de uns em relação a nós e nós em relação a eles, e também do plano invisível para o plano visível. E os que sintonizamos, esses sim são aqueles com os quais nós nos identificamos nas diferentes áreas que nós transitamos mentalmente. Além dos pensamentos comuns, que é a experiência rotineira, essa mecânica que nós fazemos todo dia, emitimos com mais frequência pensamentos nascidos do desejo central, porque dependendo da nossa condição evolutiva, dependendo da razão pela qual nós voltamos, nós temos alguma coisa que nos motiva mais. Tem gente que só pensa em ganhar dinheiro. Tem gente que está pensando nas coisas espirituais. Tem gente que só pensa em, em trapacear. Tem gente que só pensa em reter, acumular, dominar, controlar. Esse é o desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Está no livro Instruções Psicofônicas, é uma mensagem de um médico chamado Francisco Menezes Dias da Cruz. Diz ele também que, emitindo o pensamento, colocamos um agente energético em circulação. O pensamento não é alguma coisa abstrata, ele na realidade é uma irradiação que emana do ser humano. Às vezes permanece gravitando ao redor dele mesmo, provocando reações e provocando perturbações, ou perturbando aquilo que está mais ou menos harmonizado. Ou então ele é dirigido, e ele vai a distâncias inimagináveis. E o André Luiz nos fala que a velocidade dele equivale à velocidade da luz, que é 300.000 km por segundo, está no livro Ação e Reação, e no livro Evolução em Dois Mundos. É muito grande essa velocidade. E essa velocidade, na realidade, provoca em nós, assim, numa dinâmica extraordinária, mudanças constantemente. Por isso que a gente sai da euforia para a tristeza, por uma palavra que ouvimos, por uma ideia que passa por nós, ou então nós saímos da tristeza e passamos à euforia, por causa dessa dinâmica, dessa velocidade. E aí está a grande dificuldade de controlarmos justamente essas influências que recebemos, porque nós não conseguimos ter controle sobre o pensamento que nasce em nós e aquele que nos é sugerido, que é a recomendação dos espíritos a Kardec, a não ser através de treino. Esse treino vem através do quê? Meditação. Nós vamos dar alguns exercícios ali na frente, mostrar por que está acontecendo esse desgaste, esse estresse a que nós nos submetemos na vida atual, né? Então, é um agente energético que colocamos em circulação no organismo da vida, agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal que o revestimos, porque ele vai encontrar ressonância em outras inteligências visíveis ou invisíveis. Os que recebemos, dizem eles, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós imaginarmos todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido cósmico universal, como nós estamos mergulhados na atmosfera do oxigênio, não é? Que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera, entendemos a transmissão do pensamento. É como as ondas citadas há pouco, que circulam por esse campo eletromagnético de 11 pulsações por segundo, agora que foi definido lá no ano de 1953. Está no capítulo 27, item 9 do Evangelho. E diz no livro Aos Próximos, o Kardec, e sendo os fluidos o veículo do pensamento, porque isso aqui, esse FCU aqui, é por onde transita tudo. E quando ele irradia-se de nós, que também somos uma variação organizada, individualizada do fluido cósmico universal, em torno de um foco de inteligência que é o Espírito, como o Espiritismo diz, este atua sobre eles como o som atua sobre o ar.
trazendo-nos o pensamento como o ar nos traz o som, podendo-se dizer que há ondas nos fluidos e radiações do pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Esse livro aqui é incrível, pouco conhecido. Aliás, os espíritos não conhecem nem os 5 básicos, né? Quanto mais um que saiu 9 anos depois da morte do Kardec. São escritos inéditos do Kardec que não tinham saído nos livros que foram publicados enquanto ele estava vivo, que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, que completa 150 anos esse ano, a gente sempre repete, e o livro A Gênese e os Milagres das Predições. Então temos os que criamos, os que recebemos e os que sintonizamos. Porque nem tudo aquilo que passa pela minha cabeça eu presto atenção. A sintonia estabelece-se quando eu presto atenção. O Gilberto Gil, quando o Chico foi credenciado ao Prêmio Nobel da Paz em 1982, fez uma música que fala, que a Elis Regina cantava, né? Que nós vivemos num mar de vibrações, e é verdade. Há milhares e milhares de pensamentos que não se cruzam. Aí você fala, mas espera, essa besteira. Aí você pensa um pouquinho no celular. 4 operadoras, bilhões de combinações de números, e não há cruzamento de linha mais. Mesmo no telefone fixo, no passado, o senhor aí que é RG mais baixo, como eu, lembra que as linhas cruzavam. Emissoras de rádio interferiam uma na outra. Hoje você pega o celular que não tem assim nada fixo, a não ser as antenas localizadas que captam os satélites os sinais, você pode falar com qualquer combinação de número da Vivo, se você é da Oi, se você é da TIM, se você é da Claro, no mundo, sem que isso interfira uma ligação na outra. Se o homem, que é um imbecil, consegue criar isso, imagina a divina providência que é capaz de fazer com os seres humanos. Somos 30 bilhões aproximadamente aqui na Terra, segundo dizem, de espíritos entre encarnados e desencarnados. Celular deve ter mais que isso. Tem nego que tem 3, 4. E no mundo hoje, o celular virou uma doença, né? Realmente qualquer cidadão aí, acho que até andarilho tem celular hoje, né? Então, na verdade, você imagina quantos bilhões de combinações de números irradiando pulsações diferenciadas, de acordo com um número que, na verdade, um númerozinho só representa, na mudança para o número seguinte, uma combinação diferente. Então, o que acontece é que não há interferência, né? Então, nós também sintonizamos os pensamentos. É como o lance do cordão que liga o espírito, através do perispírito, ao corpo físico. É o cordão que vai ser desligado quando você desencarnar. É o cordão umbilical do espírito, né? Segundo informações, quando você dorme, do simples cochilo ao sono profundo, questões 400 a 412 do Livro dos Espíritos, você sai do corpo. E você vai na direção daquilo que a sua emoção determina. Você sonha com aquilo que está te ocupando as preocupações naquele instante, você sonha com as necessidades que você não conseguiu satisfazer, você está com fome e acaba cochilando no ônibus, você às vezes é levado a rever acontecimentos do passado remoto ou recente, você sai do corpo e você se vê criança, você vê aqueles personagens que fizeram parte da sua infância, e às vezes você realmente entra em contato com aqueles que você atraiu, ou que querem que você preste atenção neles, porque eles exercem uma certa influência sobre você. E essa influência é muito perceptível quando você vai buscar socorro em algum lugar e você sai de lá bem, mas daí algumas horas você começa a se questionar e esse questionamento evolui de tal forma que você já acha que lá tudo besteira. Acontece isso muito quando você vai numa casa espírita, por exemplo. Então você vai lá, você até sentiu-se bem, você ouviu uma orientação, às vezes você passou pela entrevista, e você está determinado a fazer algum tipo de tratamento como eles prescrevem, mas na hora que você sai daquela porta, acabou a influência que você tinha ali, você começa a se questionar. Se você fala para alguém então que é meio refratário a qualquer ideia, é tudo o que os seus vampirizadores querem. Porque nós somos mais usados do que imaginamos, como nós vimos ontem, vocês vão ver aqui daqui a alguns 2 meses. Você fuma para os outros. Você bebe para os outros, você se droga para os outros, você faz sexo para os outros, você às vezes come para os outros. Porque eles não têm um corpo mais. Como nós vimos ontem, acho que não foi isso, mas no blog, eu tenho um blog chamado Revelações da Revelação,
Ali você está hoje com uma postagem lá que está falando do que é a realidade dos espíritos desencarnados. Estão nos restaurantes, estão nas churrascarias, estão nas baladas, estão nos barzinhos, estão na nossa casa, estão nas enfermarias do hospital, como nós vimos ontem. E a gente nem sabe, né? Mas eles estão ali sugando energias, vampirizando. A gente falou antes que a gente começou a falar do Walking Dead lá, né? Os zumbis tomaram conta da Terra. Quem são os zumbis? É um plano espiritual inferior. Os caras que mudam a cara para assustar os outros de acordo com o seu desejo central. Porque o corpo perispiritual ele é modelado pela sua emoção. Você está na caracterização deformada no plano espiritual dependendo da sua emoção destrambelhada que determina seu pensamento, a desarmonia que você traz por dentro de você. Fenômenos de licantropia, seres que assumem caracterizações lupinas, lobos, no plano espiritual, não é fantasia. Isso que os filmes estão mostrando hoje, o André Luiz já falava lá em 1957, no Libertação. Seres que se deformam mesmo, seres que às vezes se fixam numa ideia única de vingança, de desejo de autodestruição e perdem a forma humana momentaneamente. São necessários renascimentos, muitas vezes, em formas deformadas, para que eles readquiram a harmonia da sua própria estrutura. O armazenamento dos pensamentos. Essa parte é muito interessante, porque ela vai combinar com algumas informações da ciência de hoje, né? Limitado em suas ideias e aspirações, tendo circunscrito seus horizontes, pelo sentido da visão, isso é o Allan Kardec falando lá no Obras Póstumas. Através da visão foi que vieram ao homem as primeiras noções do conhecimento, porque o processo evolutivo, ele é, na condição humana, é o coroamento de 150 milhões de séculos de experiência na fase mineral, da fase vegetal, da fase animal e racional, para chegar no nominal. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, né? E no livro Evolução em Dois Mundos. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Para que nós conseguíssemos desenvolver a nossa inteligência, nós precisávamos da visão e da comunicação. Quem conheceu muitos objetos tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser, fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. E foi sendo construída. A memória, segundo os hindus diziam, e a gente hoje vê através do espiritismo por aí mesmo, ela começa a se desenvolver no mineral. Vida. É só olhar a informática. Silício é parte integrante de muitos componentes da informática, da computação. O quartzo do relógio, daqueles que têm relógio a cristal de quartzo, ele também é um retentor de informações. Todos os equipamentos eletrônicos, o aparelho de ultrassom, esses tomógrafos, todos eles têm componentes que foram construídos a partir de minerais. Então, a memória do mineral, como o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico vizinho aqui da gente, né, aqui da Aclimação, conseguiu confirmar, através de pesquisas bastante criteriosas, usando tecnologia de ponto que ele conseguiu emprestado, que a sua epífise, que é uma glândulazinha que temos dentro da cabeça, ela, quando se calcifica a partir da ativação das nossas funções reprodutoras no processo de desenvolvimento do nosso corpo, ela não perde a sua função. Ela passa a se transformar justamente no quê? Ela passa a se transformar num captador de ondas eletromagnéticas e um irradiador delas. Porque aqueles cristais que significavam a calcificação analisada pelos médicos e cientistas do passado, na realidade representou uma transferência, ou melhor, uma transformação daqueles elementos que compõem a epífise nos cristais de apatita, que é um grande captador de ondas eletromagnéticas e um grande transmissor também. Isso é uma coisa muito importante e extraordinária.
Então, quando conheceu muitos objetos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser, fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Ora, o que é a memória, pergunta Kardec, senão uma espécie de álbum? É o que ele tinha na época. Hoje você tem um celular que tem um banco de dados que você guarda, armazena milhares de fotografias. Vai armazenando de acordo com o dia, com a época, depois descarrega no computador, faz as edições ou imprime aquilo que você quer, né? Mas na época ele dizia o seguinte: o que é a memória senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para entrar de novo as ideias apagadas e reconstituir acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. Você olha para nós, eu passo numa rua, vejo uma árvore. Eu passo por uma rua, sinto um cheiro. Eu, de repente, vejo um pôr do sol e isso me remete a um acontecimento na minha memória lá atrás. Ou então estou sem fazer nada e está passando pela minha memória várias cenas, que nem sei porquê, mas tem a ver com episódios passados e vivenciados por mim. Porque tudo eu estou gravando, tudo eu estou guardando, eu não estou perdendo nada. O principal, às vezes, é acessado pelas experiências de regressão de memória hoje. Sou homossexual, quero saber por quê. Sou vítima da síndrome do pânico. Onde nasceu isso? Sou dotado, a partir de determinado momento, do transtorno bipolar. Tenho uma necessidade profunda de atenção e afeto. Bom, mas onde nasceu isso? A regressão de memória pode te levar a isso. Tenho medo de barata. Pânico. Não posso ver barata. Não posso ver rato. De onde saiu isso? A regressão de memória pode ajudar. As experiências elas foram intensificadas nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e hoje, naturalmente, existem muitos profissionais que lidam com isso, embora não admitam a ideia da reencarnação. Porque são religiosos, porque são católicos, são protestantes e as escolas religiosas criam só barreiras, né? Aí o Kardec diz: esse álbum tem marcas nos pontos capitais. De alguns fatos o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros é necessário folhear por algum tempo o álbum. Eu preciso lembrar o que aconteceu aquele dia que me fez fazer aquilo e que resultou nisso aqui que estou vivendo aqui agora. Quando o espírito encarnado se lembra, sua memória ele apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que ele procura. Eu revejo a imagem, como se realmente fosse uma coisa holográfica. Maravilhosa, né? O corpo humano é sensacional. Esse é o tempo que nós levamos para guardar lá no nosso inconsciente, na nossa memória profunda, a informação. 3 segundos. Não deu nem para abrir a boca que já está gravado alguma coisa nela, né? Agora olha que incrível. Mente inconsciente ou subconsciente, que na realidade é a memória. O Bruce Lipton, que é o cara que escreveu a Biologia da Crença, que é um livro muito interessante, ele nos dá dados importantes. Dali a gente pode, inclusive, encontrar algo semelhante a isso. É como se o nosso inconsciente, ou essa memória, fosse um disco rígido que armazena nossas experiências de vida, basicamente com programas estímulo-reação. Se originou nos animais mamíferos mais desenvolvidos, evoluindo para um nível chamado autoconsciência ou mente consciente. A gente hoje leu um negócio muito interessante. Há um tratador de animais que saiu de algum ponto do mundo e foi para a África para salvar elefantes. Ele, durante anos, salvou elefantes que tinham sido alvejados por tiros, estavam doentes, e depois de tratá-los, eles voltavam a viver na reserva imensa, lá na África, onde ele habitava, e os anos rolaram. Em 2012 ele morreu. No dia seguinte à morte dele, os elefantes que foram tratados ao longo de anos por ele, que estavam perdidos dentro da reserva, começaram a vir até o local onde ele estava sendo velado. Como se eles soubessem, por algum mecanismo extraordinário, que o tratador estava morto. Olha que coisa interessante. Dizem que memória de elefante é fantástica, né? Mas, na realidade, deve existir algum outro mecanismo por trás disso que faz com que essa ligação afetiva que se estabeleceu entre o animal quase humano, né, e o ser dito humano, os aproximasse nessa hora de despedida.
Estudos mostrados pela revista Super Interessante no final do ano passado mostram que uma das espécies, das inúmeras, de macacos, eles têm uma vida social muito organizada, eles são solidários quando alguém está doente, eles na realidade se abatem quando alguém morre, sofrem, entram em depressão. Eles cuidam uns dos outros, que é um negócio muito próximo do humano, sinal que realmente a evolução é contínua. Bom, então, o Bruce Lipton está dizendo, originou-se nos animais mamíferos mais desenvolvidos, evoluindo para o nível chamado autoconsciência ou mente consciente. Constitui-se numa espécie de piloto automático. Se alguém vai me atirar, me acertar os olhos com o dedo, eu instintivamente pisco. Esse instintivo levou uma fração de segundo para processar uma quantidade enorme de informações que me dizem, olha, se você deixar atingir o seu olho com aquele dedo, você vai sentir dor, você vai ter um incômodo, você às vezes vai ter que tratar isso. Esse é o piloto automático que existe em todos nós. E olha que bacana, isso é a ciência que está falando, hein? Não, o espiritismo não. É o Bruce Lipton no Biologia da Crença. Estima-se ser capaz de processar 20 milhões de estímulos ambientais por segundo, essa mente inconsciente ou subconsciente. 20 milhões de informações por segundo, é um negócio fantástico, né? É o processador mais rápido que existe na Terra. Não existe processador mecânico que é capaz de fazer isso. Mas, quando ele vem para a mente consciente, que é essa que nós estamos usando nesse momento, ele diz o seguinte, que corresponde ao que se costuma chamar consciência. É o nível de consciência, vigília, é o estado de vigília, né? Sendo na realidade a zona periférica da nossa mente. O que mais que ele diz? Se expressa nos fenômenos conscientes como os da percepção, do pensamento e do sentimento, que já são no nível racional aqui. Nela se manifestam impulsos caracterizados pela compulsão. É isso aí, eu vou atingir seu olho e você imediatamente retrai-se, defende-se e pisca. Originados pelo nível inconsciente, que é o dado que está guardado lá. Um dia alguém te machucou ali e você ficou com aquilo de uma certa forma guardado como informação. E aí nós vemos a grande diferença. Enquanto o nosso inconsciente, que é esse grande processador no banco de dados chamado memória, processa isso aqui, 20 milhões de estímulos por segundo, no nosso nível consciente, que é o que nós estamos trabalhando agora, mexe apenas com 40 estímulos por segundo. Olha que diferença. Essa é a grande defasagem entre a evolução e a involução. O lado do inconsciente ainda é o que está sendo trabalhado para se transformar consciente, né? Quando nós elevarmos esse dado aqui, nós vamos provavelmente ter mais espiritualidade. Já não reagiremos de uma forma agressiva com aquele que fala o que nós não queremos ouvir. Já não guardaremos rancor contra aquele que muitas vezes nos fere nos nossos orgulhos, nos nossos instintos relacionados a esse mecanismo de defesa, né? Pensamentos e comportamentos. Bom, então nós vimos aí o mês passado que as emoções, na realidade, são captadas pelos 5 sensores que a gente tem a princípio. Visão, tato, paladar, olfato, né? São esses daí que são 5 principais, que apreendem as informações do mundo exterior. Além desses órgãos dos sentidos, nós temos a reação chamada sensação. Então a gente recolhe as informações pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, e na realidade nasce uma sensação, e daí surge a percepção, que é um fenômeno mental. A emoção, na realidade, é o resultante da combinação desses fatores todos, e resulta no abalo. Eu fico estressado diante de determinada situação, ao impulso, que é a tentativa de reação, a comoção, a reação automática, o fenômeno mental, que provoca até alterações orgânicas. Eu sinto o coração disparar, porque minhas suprarrenais liberaram adrenalina, eu fico com medo, com ódio, e aí organiza-se o sentimento, que é o resultado da associação de tudo aquilo, e isso tudo numa dinâmica muito grande, numa velocidade muito grande. O fenômeno mental de natureza afetiva, que é esse sentimento, ele tem um conteúdo racional e consciente,
Eu gosto de você porque eu conheço você, porque tenho aí convivência com você suficiente para dizer que eu gosto de você. E o sentimento normalmente tem um caráter estável. Bom, os cientistas calculam que 70% dos nossos pensamentos são negativos e redundantes. Somos muito pessimistas. Isso é inerente. Bom, isso tem uma quantidade enorme de possíveis fatores determinantes. É o passado nosso, remoto ou recente. É as influências da barriga da minha mãe para frente. É o meio em que eu ressurgi. É o meio em que me desenvolvi. Tudo isso pode estar influenciando essa redundância nos nossos sentimentos e pensamentos, né? Transformando-os em sensações negativas. Aí nós entramos naquilo que importa hoje, né? Tudo, na realidade, nós vimos lá que na Grécia foi sugerido que nós conhecêssemos a nós mesmos. Quando o Espiritismo foi organizado, o Espírito da Verdade disse a Kardec que realmente o conhecimento de si mesmo é o caminho para nós tirarmos proveito melhor da nossa vida. E aí nós aproveitamos alguns conteúdos para organizar essa sequência aqui. O autoconhecimento é resultado da consciência emocional, que na realidade é resultado do exame de consciência, que requer que percebamos as nossas emoções e que nos obriga a fazer um teste de percepção emocional. Isso aí está num livro chamado Inteligência Emocional. A inteligência emocional, ela começou no século XX, mas ganhou muita projeção através de um estudioso que fez uma tese de doutorado em 1985 e que escreveu um livro justamente chamado Inteligência Emocional, que significa o quê? Eu conhecer os meus sentimentos, conhecer dos outros e saber como lidar com esses sentimentos. Né? Daniel Goleman é o nome do cara. Mas aí surgiu em 1990 uma quantidade enorme de obras falando a respeito disso. A princípio era uma coisa relacionada à educação infanto-juvenil, mas hoje se aplica a tudo, né? E aí agora nós vamos aproveitar aquele quadrinho anterior. Vocês viram lá que perceber as emoções, né? E o teste de percepção emocional. Do mesmo livro, nós extraímos essas sugestões aí, ó. Como que a gente conhece a percepção emocional, que é característica de cada um de nós? Bom, entre as formas comuns de entrar em contato com nossas emoções estão, ele lá, o Coleman, diz o seguinte: oração. A gente nem leva em consideração, né? A gente ouve até nas casas espíritas a utilidade que ela tem, vê com o espiritismo que a prece, a oração tem realmente um significado muito maior do que a gente supõe, que é só jogar fora palavras. Mas, na verdade, é um processo de comunicação entre nós e as esferas invisíveis, de onde absorvemos influências positivas ou negativas, que permite aos espíritos que nos acompanham, porque nós os temos os que nos acompanham pelas nossas imperfeições e tem aqueles que se interessam pelo nosso sucesso, nossos pais, nossos ancestrais. E nesses momentos de prece, de oração, eles estabelecem entre nós e eles uma interação maior, fica mais fácil nós recebermos as influências deles. Então, o primeiro é a oração. O segundo, as expressões artísticas, como desenhar, tocar um instrumento musical, porque nós nos absorvemos, nós nos interiorizamos mais, e aí nós começamos a conhecer as nossas emoções. O terceiro é a manutenção de um diário emotivo, onde nós vamos nos deter. E o quarto é a meditação, que nós vamos falar um pouquinho dela lá no final. Bom, exercício de percepção emocional. O Coleman, lá no Inteligência Emocional, sugere esse manual ou a manutenção de um diário emotivo, né? O que significa isso? Bom, ele fala o seguinte: nós temos que reparar os tipos de pensamentos, imagens e linguagem que nossos sentimentos despertam. Então isso vai desenvolver um senso crítico em nós muito grande em relação à nossa relação com o mundo e com as pessoas, né? Isso nos ajudará a identificar incidentes e pensamentos que desencadeiam suas emoções e observar como reagimos a eles. O que mais que o Coleman fala? Lembra-se da última vez em que chorou ou perdeu a cabeça? Qual foi a gota d'água? O que levou você a esse nível de estresse tão acentuado? Como sentiu-se diante do fato de ter se emocionado?
depois que passou, que você se recompôs, que você se recuperou, como é que você está interpretando aquilo que você vivenciou? Você ficou aliviado ou envergonhado? Alguém percebeu o que você estava sentindo, o colega de trabalho que você, na realidade, descobriu ser o seu inimigo, que está tentando puxar seu tapete? Ele percebeu que você sentiu-se muito abalado? Você falou com alguém a respeito do incidente? Você procurou desabafar? Essa extravasamento, essa catarse que o Divaldo Pereira Franco fala, né? Na verdade, faz com que as emoções represadas, reprimidas, muitas vezes se liberem e você sente um alívio muito grande. É o que o nosso confessor fazia no passado, né? O padre e o psicólogo faz hoje. Ele se limita a ouvir. Às vezes coloca uma outra coisa e você, na verdade, evolui nos seus extravasamentos. Se quiser, você pode anotar suas reações às emoções dos outros, particularmente dos seus familiares. Esse diário é útil também para quem se assusta ou fica nervoso com a própria emotividade, que às vezes dá vontade de matar alguém, né? Porque o processo de nomear uma emoção e escrever sobre ela ajuda a definir e controlar o seu sentimento, porque às vezes você nem consegue racionalizar qual é esse sentimento que te leva àquele tipo de comportamento. Emoções que antes pareciam misteriosas e incontroláveis, de repente se definem através da utilização desse diário. Nossos sentimentos ficam mais administráveis e não assustam tanto, porque você começa a identificá-los antes deles acontecerem, porque eles são reativos, eles são compulsivos, eles são impulsivos, eles são o resultado daqueles 20 milhões de dados, que não é igual para todo mundo, porque cada um está num nível de desenvolvimento intelectual e espiritual, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E aí ele dá uma lista de como você poderia organizar esse diário. Você pega, faz na coluna da esquerda os tipos de emoção, a felicidade, a afeição, interesse, excitação, e em cima você coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e você vai anotando, fazendo um xizinho naqueles que você vivenciou ao longo de um dia, porque não é todo dia que você tem experiências agradáveis, e nem todos os dias tem experiências desagradáveis, e nem todas são iguais. Algumas são motivadas por outras coisas. Isso naturalmente vai te levar a um autoconhecimento muito grande. Outra sugestão, os livros dessa senhora. Essa senhora é uma mulher que, na verdade, tem uma vida desgraçada, teve muitas, talvez, estimulações para desistir de viver, foi violentada por um padrasto alcoólatra, que batia na mãe dela, até que lá pelos 14, 15 anos ela foge de casa. E um dia, passando pela frente de um determinado local, ela sentiu atração por aquela porta e entrou, e lá estava se fazendo uma palestra. Nos Estados Unidos, além da profusão de igrejas evangélicas, né, que influenciaram muitos dos mercenários que estão aqui no Brasil, na realidade existe muito remanescente do novo pensamento, que é uma escola que nasceu justamente no final do século XIX, oriunda da Europa, e que foi disseminada através de um cara chamado William Walker Atkinson, que tem a ver com aquele negócio do segredo, que há uns anos atrás virou febre, né? Livros aí, 3, 4 livros, e que na verdade fala sobre esse novo pensamento, que era uma combinação de escolas francesas que juntavam as ideias de Franz Antoine Mesmer, que é o cara do mesmerismo, do magnetismo animal, com as ideias de um padre que se desistiu de ser padre para casar, foi pelo menos coerente, e se escondeu atrás de um pseudônimo chamado Eliphas Levi. Eliphas Levi, porque nos seus estudos de teologia ele ficou muito impressionado com o conteúdo místico do judaísmo, porque para ser padre tem que estudar as outras escolas para ver com quem que nós estamos concorrendo, com quem estão brigando, né? Então, na verdade, ele escreveu uma série de livros a respeito de magia, alta magia, que está ligado lá ao judaísmo, que o judaísmo, na verdade, tem uma influência muito grande das escolas egípcias, né? Porque o judaísmo nasce através de Moisés. E quem que é o Moisés? O Moisés era um protegido do faraó que estudou nas escolas iniciáticas do Egito, que eram as grandes universidades de hoje. As Harvard de hoje, tem a Memphis, tinha Tebas, eram 7 escolas, cada uma tinha uma linha de
desenvolvimento. E o Moisés passou por ali, como Pitágoras passaria, como outros passaram, né? E trouxeram para o Ocidente as suas ideias. Popularizada no Brasil pelo Gasparetto. E o Gasparetto, quando era médium, ele foi aos Estados Unidos servir de cobaia em algumas universidades. Ele estava se formando em psicologia. E ele fez alguns cursos enquanto lá estava, e tomou conhecimento com muita coisa que acontecia, porque no hemisfério norte tem muita coisa que a gente não conhece aqui nessa área espiritualista, né? Importante, às vezes conflitante, porque você pega James Van Praagh, médium autêntico. Na realidade, você chega perto dele, você não precisa de falar o que está pensando, né? O que traz você a ele. Ele começa a fazer colocações e você começa a ver que o cara está falando sério, tem alguma coisa. Não é possível que aquele cara adivinhou o que você está pensando, o problema que você tem, que você está ali porque morreu seu familiar, só que ele cobra. O Espiritismo, à moda brasileira, sugere que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos. O que revela que, na verdade, existem situações diferentes que representam estágios evolutivos até dentro do exercício de determinadas atividades, né? Tem um livro dele chamado Conversando com os Mortos, e no Pai Google, você entra lá, James Van Praagh, tem uma entrevista dele na Globo News, muito interessante, quando ele veio no Brasil, contando um pouco da sua história. E a Louise Hay foi trazida e, na verdade, ela tem lá no Pai Google uns vídeos, tem um lá que chama Você Pode Curar a Sua Vida, onde ela conta como é que começou essa trajetória dela. Ela tem uma história de vida linda, fantástica. E os conceitos dela passam naturalmente pelo conhecimento dos pensamentos e uma reelaboração deles. Então vamos ver o que ela fala. A maioria de nós escolhe os mesmos tipos de pensamento que nossos pais costumavam ter, mas não somos obrigados a continuar assim. Embora a gente não perceba, inconscientemente a gente está repetindo os mesmos erros dos nossos genitores. Ela diz também que tudo que acreditamos torna-se verdade para nós. É o desejo central, que nós vimos lá atrás, lá no Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento, e padrões de pensamento podem ser modificados. Nós fizemos há pouco tempo, aí na Casa do Caminho, um trabalho interessante sobre cura, a partir das informações do Kardec sobre doenças e cura. E nós nos servimos de algumas coisas dela, nos servimos de algumas coisas do Masaharu Taniguchi, mostrando que cânceres, às vezes, nascem aqui mesmo, não vem lá do passado remoto, é do passado recente, por conta de pensamentos represados, reprimidos, de mágoa, de rancor por pai, por mãe, por esposa, por marido. E a hora que nós descobrimos isso, como ela descobriu, porque ela teve um câncer no meio do sucesso que ela fazia na pregação que ela desenvolvia nos Estados Unidos, ela teve um câncer e abateu-se com isso, como qualquer ser humano. Mas aí ela pensou, eu falo para tanta gente, já ajudei tanta gente a se livrar do problema, eu também tenho que aproveitar a minha receita. E aí foi tentar lembrar onde é que nasceu aquele processo que ela tinha na área reprodutora. E nasceu nas violências sexuais que sofreu na infância. O ódio que ela tinha daqueles que fizeram mal a ela, criaram aquele problema que ela enfrentou. Quando ela mudou o padrão de pensamento, a doença desapareceu, não precisou extirpação nem cirurgia. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento, e padrões de pensamentos podem ser modificados. O que mais que ela diz? Olhe para os problemas em sua vida e pergunte-se: que tipo de pensamentos estou tendo para criar isto? Tudo que está te acontecendo é fruto daquilo que você pensa. Somos o que pensamos, o Buda disse. É isso aí. O que mais ela diz? Tudo que enviamos para o exterior, mental ou verbalmente, voltará a nós em forma igual. Ao Kardec falando lá, que você pensa, reflete-se sobre você, porque bate e volta. Não importa o tempo, vai voltar. Vai te cobrar aquilo que você jogou fora. O ponto do poder está sempre no momento presente. É aqui que você está mudando tudo. Aqui que você está sucumbindo ou aqui que você está reagindo. Tudo depende da sua vontade. Pare um instante e capte seu pensamento. Em que está pensando agora? Se é um fato que seus pensamentos moldam sua vida, você gostaria que o que está pensando se tornasse verdade? Pensa. Será que você gostaria mesmo que se tornasse verdade? Se for um pensamento de raiva, mágoa, vingança ou medo, como acha que ele voltará a você?
transmutado? Dificilmente. Aí ela sugere algumas coisas para mudarmos os padrões de pensamento. No trabalho sobre a doença que nós apresentamos, nós vimos várias doenças e é impressionante como tem relação uma coisa com a outra. O que determinou algumas doenças no nosso corpo, em áreas do nosso corpo, com raízes no passado daquilo que nós pensamos. Primeiro, lute contra atitudes de resistência. Quando alguém vai conversar com você, você já muda de assunto, você não quer falar. Sair da sala, simplesmente não quer conversar mesmo. Adiar, depois a gente vê isso. Ficar doente, às vezes você fica. Recusar-se a prestar atenção. Você está ouvindo, mas não está escutando. Não quer escutar. Você está preso naquela ideia que é o desejo central. Livre-se de hipóteses que justifiquem a fuga como não adiantaria nada. Meu caso é diferente. Ninguém consegue. Descreve. Afaste-se de pensamentos limitatórios como minha família nunca faz isso, meu pai nunca fez isso, minha mãe nunca fez isso e viveram bem, porque comigo vai ser diferente. Isso é bobo demais. Realmente é. É a ideia de Deus, né? A ideia de Deus, por exemplo, cada um tem a sua. Kardec explica que nós materializamos Deus de acordo com a nossa materialidade. Quanto menos materializado você é, menos preso às sensações, mais o Deus vai se tornando uma coisa sublime, sutil, amor, abstrata aparentemente. Não acredito nisso. Vai demorar demais. Já desiste antes. 4. Escondemos-nos no que os outros podem pensar como desculpa. Já pensou se os outros ficam sabendo se eu estou atrás dessas bobagens de espiritismo, de pensamento? Não quero magoá-los, como se estivesse preocupado com os outros, né? Eles têm de mudar primeiro. Isso também é comum para as crianças, né? Só faço se ele fizer. Eles não entenderiam. Você acha que realmente você está sendo tolo. Pensamentos sobre nós mesmos. Estou velho demais para isso. Burro demais, sou burro demais. Gordo demais, preguiçoso demais. Pensamentos de negação. Não há nada de errado comigo. Nunca vou enxergar, né? De que adiantaria mudar? Não vai mudar nada mesmo? Se eu ignorar, talvez os problemas desapareçam. Vou empurrando com a barriga, quem sabe ele some lá na frente, né? Pensamentos de medo. Ainda não estou pronto. Posso falhar. O que os vizinhos vão pensar se eu mudar? Vou começar a cumprimentar eles a partir de hoje. Eu tenho vontade de morder, né? E eles a mim. Mas a partir de hoje eu vou mudar. Não importa mudar hoje, tem que mudar hoje e sustentar amanhã. E sustentar depois, porque você vai fazer a diferença. Como o Desmond Tutu falou lá pro produtor de cinema no documentário Eu Sou, I Am. Olha, Deus escolheu você para ser o diferente ali, para mostrar que é possível. Não pense assim, uma exceção descartável e desconsiderável. Aí vamos entrar em alguns exercícios. Os efeitos do pensamento. Indisciplinado. Cada ato físico resulta de um pensamento e cada pensamento é um dispêndio de forças. Você sabia disso? Lá o Eliphas Levi, mais tarde o Émile Coué, os grandes caras que pensaram isso no século XIX e XX, mostram que quando você pensa, você irradia energia para fora de você. Que é o que o Kardec falou lá. O pensamento é uma emissão mesmo, sai de você carregado de energias positivas ou negativas. E o pensamento indisciplinado, que é a nossa caracterização, porque nós pensamos em milhares de coisas, nós estamos aqui sentados ouvindo, mas estamos pensando em outras coisas, né? Pensando em várias coisas ao mesmo tempo, lançamos nossas energias ou fluidos para muitas direções ao mesmo tempo, gerando desgaste. Então, quando acabar aqui, você vai estar cansado. Quando chegar no final da tarde, você está mais cansado. Quando você for dormir, você está exaurido, gerando desgaste que se reflete no corpo físico em forma de esgotamento. Então nós temos que educar esse pensamento, porque ele é indisciplinado mesmo. Eu não fui educado, eu nunca recebi informação sobre isso. Meu pai e minha mãe nunca falaram nada disso para mim. Pelo contrário, estou tomando conhecimento agora já na meia-idade. Como é que eu vou educar? Bom, olha, os caminhos são isolamento, não é? Deixar de conviver com os outros. Isolamento
interior. Não pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Que você pensa, você está escrevendo, se a tua cabeça está pensando lá. Se você vai fazer uma prece, você está pensando na prece e o pensamento está pensando em sacanagem, não é assim? É assim. Concentração, e também você não teve aula disso na sua formação. E a meditação, que é um recurso hoje muito utilizado. Vamos mostrar aí 3 exercícios, né? O primeiro deles é esse aí. Exercício de isolamento. Como é que a gente se isola? Pode ser praticado em toda parte, a qualquer hora, sentado ou deitado, preferencialmente em ambiente silencioso, recomendando-se 1 ou 2 vezes ao dia, 4 a 5 minutos no início, aumentando até 20. Diz que Napoleão Bonaparte fazia isso e dormia 15 minutos por noite. Eu, quando li esse negócio, eu fiquei fascinado. Fui tentar fazer um domingo à noite. Confesso que foi a primeira e última, porque na verdade foi muito difícil conseguir, mas na hora que eu consegui, eu senti assim como se eu tivesse sido atingido por uma onda de energia tão violenta que naquela noite eu mesmo não dormi mesmo. Napoleão tinha um autocontrole maior que eu, né? Eu preciso dormir, gosto de dormir, né? Então, isso foi o que eu fiz. Do jeito que ele mandou, eu fiz. Virar a cabeça para o hemisfério norte. Por que hemisfério norte? Porque o hemisfério norte é o hemisfério mais magnetizado, então de lá que você absorve energia. Sentando-se ou deitando-se com a cabeça voltada lá para o norte. Então, se o sol nasce lá, se põe cá, o norte está lá, o sul está cá, né? Então, tem que virar para lá. Bom, como é que é o exercício? Fecha os olhos. E os punhos sem esforço, cessando movimentos voluntários e involuntários, colocando todos os músculos em estado de relaxamento, tanto quanto possível, respirando apenas pelo nariz, mantendo a boca com os lábios cerrados. Os budistas lá do templo dos Lai dizem que nariz é para respirar e boca é para comer e falar. Então você não tem que respirar pela boca ou inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspira e expira pelo nariz. Se não consegue com facilidade, faça aquele exercício tem uma escola hindu que sugere que você inspire. Não é yoga, não é outra escola antes. Bom, de qualquer forma, está associada também. Então você inspira por aqui, expira, depois inverte, vai fazendo assim, você vai sentir um aumento na sua capacidade de retenção. Então, segundo, esforçar-se para parar de pensar, que é aí que está o segredo. Porque a gente não consegue parar de pensar. Mas, em algum momento, se esforçando, você vai sentir desgaste mesmo. Os primeiros segundos você vai desistir, vai tentar novamente. Vai chegar um momento que você vai conseguir. É como se você parasse realmente e talvez se integrasse nesse campo de força que nos circunda e absorvesse muita energia de uma vez só. 30, 40 segundos, você também não vai ficar olhando para o relógio. Muito rápido, porque não dá para parar de pensar, porque você é pensamento puro. Insistindo por 2 ou 3 minutos, quando se experimentará a sensação de fadiga. Você experimenta mesmo. Mais cansativo do que qualquer outro exercício mental ou físico. Como você está cansado, você vai repetir mais tarde, persistindo, e ao conseguir, vai conseguir progressivamente parar a circulação do pensamento, tornando-se o relaxamento mais completo por 8 a 10 minutos. Não cheguei lá, eu cheguei só em alguns segundinhos. A evolução permitirá a realização em qualquer ambiente, porque vai chegar uma hora que você consegue se isolar em qualquer lugar. A meditação hoje, principalmente a meditação trazida para o Ocidente, pelo personagem lá que os Beatles trouxeram para a América, né? Meditação transcendental, acho que é Maharishi, ela sugere isso aí. Depois que você está treinado, você faz a meditação em qualquer lugar. Um negócio assim. Tudo é exercício, né? Existe uma escola desenvolvida pela NASA, trazida lá no começo das viagens espaciais, chamada treinamento autógeno, que é uma combinação de um monte de exercícios desses que a gente está citando aí. Então por quê? Por que eles fizeram isso? Porque o cara que estava lá, fora da atmosfera, fora do convívio social, só se comunicando com a Terra esporadicamente, ele entrava num pânico terrível.
Se ele deixasse a mente dele sucumbir, enlouquecia dentro daquela caixinha lá. Então esse treinamento autógeno, ele começa justamente com um processo de relaxamento que vai começar lá pelo pé direito, pelo dedão, cada dedo, o pé, depois a perna, depois o joelho, depois a outra perna, depois repete do outro lado e vai subindo. Realmente tem alguns livros que ensinam isso, à venda aí em São Paulo, né? Só procurar treinamento autógeno, é muito interessante, que é a combinação de muitas dessas técnicas aqui. Bom, o resultado desse exercício de isolamento, quando você conseguir, conforme diz Henri Durville, que é um grande estudioso do assunto, no livro Magnetismo Pessoal, você vai sentir fortificada a sua vontade, você terá domínio sobre o seu pensamento para dirigi-lo segundo os seus desejos, permitindo ou favorecendo o descanso. O exercício para não pensar em duas coisas, que é um vício que nós temos, né, pela própria compulsão do tempo que nos oprime. Então, cada ato físico requer um pensamento, e cada pensamento é um dispêndio de energia. Como 20 milhões de dados são movimentados pelo nosso inconsciente por segundo, como diz lá o Bruce Lipton, né? Você imagina como isso vai exigir, e como vai trazer benefício para você, vai exigir esforço e vai trazer benefício para você. Então, cada pensamento é um dispêndio de energia, então você tem que tentar pensar numa coisa só por vez. Pensando em várias coisas ao mesmo tempo, irradia-se energias para muitas direções ao mesmo tempo. E o Henri Durville compara o seu pensamento a um potro selvagem. É um cavalo que você quer montar, mas ele não está adestrado ainda. Então ele fica escoiciando, pulando, empinando. E na verdade o seu pensamento é assim. Você tenta pensar numa coisa só e seu pensamento divaga para milhares de direções. E você está dispersando energias importantes, vitais. O exercício são os exercícios estúpidos, tolos. Mas o tolo às vezes é que dá resultado, né? Bom, sentado, coluna reta, não diga que a gente senta, né? Que a gente senta meio largadão. A gente tem que estar com a coluna reta para que a respiração flua normalmente, tranquilamente. A meditação vai ensinar isso para quem fizer. A mão sobre o joelho direito, fechados os dedos, exceto o indicador, esse dedinho aqui, que deve estar alongado e dirigido na direção da coxa. Você está com a mão aqui, dedos fechados, o dedo voltado para dentro, né? Aí ele fala, mover esse dedo para a esquerda e para a direita. Olha que exercício difícil. Você faz para você ver. Você não vai fazer a segunda vez, que já acha isso é uma estupidez, uma bobagem. Pondo no movimento a maior atenção. Você vai tentar concentrar ali, você vai ver que você não vai conseguir. Você está pensando ali, mas uma hora automatiza e você já está pensando em outra coisa. Mas você tem que insistir. Terceiro passo, fazer esse exercício a princípio durante 4 a 5 minutos, porque você não vai conseguir fazer nenhum minuto. Seu pensamento é um potro selvagem mesmo, e vai ficar pulando para lá e para cá, até atingir 10 minutos. Quando você conseguir, aí você vai prolongando isso, repelindo qualquer pensamento estranho. Isso vai fazer com que você consiga vencer a você mesmo e pensar numa coisa só. Porque você normalmente, você está aqui, estamos falando aqui agora, isso aqui, vocês estão pensando em outras coisas. Às vezes está pensando no almoço, ou no volta ao trabalho, se falta muito para acabar. Executá-lo sem parar, firmando o pensamento, colocando toda a energia e vontade, só dando-se por satisfeito depois de chegar a fazê-lo com facilidade. Nós somos muito persistentes mesmo, né? Para aquilo que não interessa, né? A gente é capaz de ficar horas na frente da televisão vendo um filme de 2 horas, mas não, mesmo com propaganda no meio, mas não tem tempo para fazer isso, que é um grande benefício para nós, né? Seria nesse mundo onde nós vimos lá atrás. Síndrome do pensamento acelerado é outra fonte de desgaste. E a pressão do tempo, o relógio marca 24, você vive só 16. Exercício de concentração é o último. Concentração é a arte de isolamento das impressões exteriores para forçar a atenção. Aliás, tem a meditação depois. Para forçar a atenção, vencer a indiferença e dominar, ao mesmo tempo, as forças psíquicas e físicas que são combinadas, interagem, fixando o pensamento em uma ideia sem o deixar devagar. A postura deve considerar sentar-se sempre com a coluna reta, de preferência na ponta da cadeira, porque se a gente senta com encosto, a gente já relaxa.
o que é facilitado ao sentar-se na ponta do assento de uma cadeira. Os exercícios também, tudo idiota, olha lá. Habituar-se a ler diariamente algumas páginas de um livro, fixando a mente no que ler. Também está aí difícil, né? Você pega um livro e você não consegue ficar 2 minutinhos com a mente naquele assunto. Você às vezes tem que reler 3, 4 vezes o mesmo trecho para ver se você entende o que o cara está querendo dizer. Porque seu pensamento está devagando, é aquilo que nós vimos, pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Fixando a mente no que ler, impedindo o pensamento de divagar, forçando-o à mesma ideia ante a tendência dele se afastar, impondo-lhe a mesma ideia que o fortificará cada vez mais, tornando-se senhor da situação. O segundo, esse eu fiz, é difícil também, mas é sensacional o resultado. Escolha um objeto, um lápis, e o estude minuciosamente. Pega uma tampinha de garrafa como aquela azul ali, forçando a mente a examiná-la e considerá-la em todas as suas partes. Qual o formato? Circular? Que altura tem? Ele tem uma parte, uma cavidade interior, tem as diferentes estrias para fixar aquela tampinha na garrafa, a cor dele, que material foi produzido. Cada vez que você faz isso, você vai lembrando de detalhes que você não viu na primeira. Até que todas as particularidades do objeto tenham sido observadas e notadas. Interrompa o processo e poucas horas depois tome-o novamente. Quando você pegar de novo, você vai ver que você viu coisa, está vendo agora coisa que você não viu na primeira. Repetindo o processo. Observará então quantas coisas omitiu na sua primeira experiência. Repita o exercício até que o objeto não lhe ofereça nenhum ponto de consideração. No dia seguinte, tome outro objeto, examine-o e torne a considerá-lo na mesma ordem. Esse exercício não só desenvolverá grandemente seus poderes de percepção, mas ainda fortalecerá os poderes de concentração. O lápis é feito de madeira, tem grafite no meio. Qual o material que, por exemplo, reveste ele, a tinta? O tamanho, como é que ele é apontado? Olha, vocês vão descobrindo detalhes que primeiro você está tão acostumado a pegar o lápis ou a caneta ou qualquer objeto que você só pega e não presta atenção, mas quando você começar a fazer essas análises que ele sugere aí, você vai descobrir e vai conseguir aumentar o seu poder de concentração. Agora sim, finalmente o exercício de meditação. Tem milhares e milhares de formas hoje, sugeridas por muitas escolas. Várias são atualmente as visões sobre meditação e suas formas de realização. No nosso caso, podemos defini-la como o estado em que nos colocamos a refletir sobre um assunto qualquer. Existem escolas que falam que você não tem que pensar em nada. Examinando-o, aprofundando-o, procurando conhecê-lo tanto quanto possível. Consiste em reter um pensamento, impedindo-o de atravessar o campo de nossa consciência, despertando ideias e outros sentimentos possíveis, repelindo os indesejáveis, porque vai haver uma tendência, aquelas influências, os pensamentos que nós atraímos, né? Os que criamos, aqueles que atraímos, que foi dito lá atrás, e os que sintonizamos. Tem um monte aí, né? Um mar de vibrações. Despertando ideias e outros sentimentos possíveis, repelindo os indesejáveis, fixando as diversas circunstâncias da vida, extraindo delas os mínimos detalhes. Pode-se meditar em qualquer lugar, a qualquer hora, buscando, contudo, o isolamento por uns 5 ou 6 minutos para obter-se os melhores resultados. A postura deve considerar-se sentar-se com a coluna reta, ponta da cadeira, o que é facilitado ao sentar-se na ponta do assento de uma cadeira. Procuremos fixar nossa atenção num sentimento ou pensamento específico, considerando-o em todas as suas minúcias, em todos os seus aspectos, pensando suas vantagens e inconvenientes, comparando uns e outros, calculando o êxito a alcançar-se em seu desenvolvimento. E por fim, a gente sugere conhecimentos a respeito da PNL. Ela foi trazida para o Brasil pelo Lair Ribeiro, cardiologista, trabalhou 17 anos num laboratório farmacêutico americano como executivo, não é pouca porcaria, e ele está de volta ao Brasil já há alguns anos, e quando ele voltou ele trouxe isso aí. Muitos o interpretaram como sendo um charlatão, enganador, mas na verdade isso aí tem muita consistência, até porque foi desenvolvido lá por professores universitários, né, que juntaram também outras informações e falaram que é possível você mudar a sua forma de
ser a partir da forma de pensar, a partir da forma de sentir, que é a programação neurolinguística. Exercícios de mudança visam alinhar o pensamento lógico e intuitivo, que é o inconsciente, e aquilo que vem de nós, é o que atraímos e o que recebemos. A dedução e a indução, conectando toda a motivação e emoção que podem estar dispersas no indivíduo para ficarem a serviço de suas decisões. Tem um monte de gente que faz isso aqui em São Paulo, hoje no Brasil, e tem um monte de livros também a respeito do assunto que podem nos auxiliar a descobrir exercícios. E aqui nós terminamos a nossa apresentação.